Eu quero trazer mais um tema aqui. Depois de polêmicas, o relator da PEC das praias, senador Flávio Bolsonaro, fez mudanças no texto. Marília Ribeiro chega aqui ao vivo e vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Marília, quais foram as principais mudanças? Como é que está o debate agora, hein? Bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. O relator da proposta de emenda à Constituição aqui no Senado Federal, Flávio Bolsonaro, acabou trazendo algumas mudanças ao texto. Ele incluiu um artigo que cita as faixas de areia como bens públicos de uso comum. Outro ponto que o senador vai alterar também é que não será permitida a utilização do solo que impeça ou dificulte o acesso à população às praias. Segundo o Flávio Bolsonaro, o texto como está, essa proposta de emenda à Constituição dele, ela é cheia de virtudes. Mas hoje, como está, como funciona, traz uma certa insegurança jurídica à propriedade de edificações, como os bares e os hotéis que ficam à beira-mar. Essas mudanças do texto devem ser apresentadas nos próximos dias pelo senador. E o que ele quer com essas mudanças? Por que ele resolveu incluir essas mudanças? Para poder acabar com aquela polêmica sobre a privatização das praias. Lembrando que semanas atrás nós trouxemos que acabou tomando de conta não só das redes sociais esse tema, que até a atriz Luana Piovani e o jogador Neymar Júnior acabaram discutindo a respeito dessa PEC das praias nas redes sociais. Lembrando que esse projeto foi aprovado lá na Câmara dos Deputados em 2022 e aqui no Senado Federal ele está tramitando lá na Comissão de Constituição e Justiça. Quem falou também a respeito dessa PEC das praias foi o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco. Segundo ele ainda não tem uma opinião formada a respeito desse tema e por isso que é tão importante o debate dentro e fora do Senado Federal. Para ele, pelo menos por enquanto, essa matéria não é prioridade para ser levada para discussão no plenário do Senado Federal. Evandro. Muito obrigado, Marília. Bom trabalho para você. Eu acho que o ponto principal é esse, né? Não é a falta de entendimento do presidente do Senado, mas sim a falta de vontade de pautar isso para agora diante da repercussão que já aconteceu, negativa em torno do caso, né, da polêmica que se criou. Provavelmente, mesmo com essas mudanças, o caso deve ficar abafado, pelo menos por enquanto, em termos de votação, Zé. O que você traz de previsão? Sei que você não tem bola de cristal, mas você conhece muito da política aí. O senador Flávio Bolsonaro foi meu entrevistado, né, do programa Ponto Final e ele explicou o que é essa emenda à Constituição. Essa emenda passou na Câmara, todo mundo votou nela e pronto, ninguém nem questionou. Foi para o Senado, o senador disse que é porque ele é o relator da proposta e provocou esse debate muito intenso. Eu recebi durante o final de semana inteiro, como disse aí a Marília, vários memes, o pessoal falando lá que a praia é loteada, até Medina, na minha cidade, tinha um pedaço de praia lá e os mineiros tomaram conta da praia, compraram as praias todas. E dizia o cara, olha, eu achava que eram as construtoras, não, Minas Gerais, cada cidade agora tem uma faixa aqui. Tudo mentira, não tem nunca essa emenda previa privatização das praias. A situação é a seguinte, uma faixa de marinha que tem investimentos. São pessoas, casas, algumas mansões, favelas, palafitas, que ocupam aquela área. O Rio de Janeiro, que é a base política do senador Flávio, tem uma larga faixa ali ocupada por moradias populares, que não pagam nada, porque são populares, né? São sociais. Então, esta emenda tenta resolver esse problema. É preciso, sim, discutir. Porque, afinal, depois do documento, depois da legalização, essas áreas e ilhas vão ficar valendo uma nota, né? Vão triplicar de valor. Existe uma associação nacional dos que construíram na faixa de marinha, que essa associação está agindo, fazendo um lobby no Congresso Nacional. Mas o lobby não é de todo mal, nem todo lobby, né? É apenas uma assessoria para os parlamentares. Então, isso aí, essa mudança, ele deixa claro que não desiste da proposta e que a ideia não é nada de privatizar as praias, e sim de regularizar ali áreas que já existem, que são construídas. E o município é que vai ter o mando aí dessas faixas. Mas isso mostra o quanto esses debates que dependem de
que mexem com o domínio público, que mexem com aquilo que é acessível à população, precisam ser mais difundidos, né, mais bem divulgados, para que as pessoas possam, de fato, formar opiniões sem necessariamente julgar algo antes de entender completamente. Não é o que está acontecendo nesse caso, né? Porque não houve uma discussão, o negócio passou na Câmara sem que isso repercutisse. Agora, com uma discussão, com um debate que começou na internet, todo mundo botou a mira sobre esse projeto. Muitos parlamentares sequer, mesmo recebendo a proposta em mãos, sabem dar uma opinião e se posicionar sobre ele. Então, como é que a gente vai confiar que isso pode funcionar se muitos sequer conseguem trazer um posicionamento sobre isso? Não é mesmo, Fábio Piperno? Esse projeto foi um caso raro, não sei se isso vai se tornar mais frequente daqui para frente, em que houve uma reação e um grupo político ligado à direita perdeu o debate nas redes. Isso é muito raro, né? E os números estão aí, várias consultorias nos últimos dias mostraram a aprovação e a reprovação que o projeto alcançou nas redes. Nos últimos dias também, os jornais, portais importantes e também as redes sociais acabaram mostrando muitos e muitos exemplos por todo o país. Litoral de Pernambuco, enfim, Alagoas, lá, Chamaragogi, aqui no Guarujá, muitas regiões do país em que já há praias praticamente particulares. Então surgiram, vou dar até uma ideia, para o pessoal de movimentos sociais, MST, CONTAG, sei lá o quê, é o seguinte, poderiam fazer manifestações em todas as praias que são loteadas no Brasil. Boa. Todas as praias fechadas. Até porque a opinião pública tem o direito de conhecer quem são aqueles que estão infringindo a lei. Porque ninguém tem direito de cercar a praia. Isso verdadeiramente seria jogar uma água no chope de muitas pessoas. Mas eu quero conhecer, acho que a opinião pública tem o direito de conhecer, e esses movimentos podiam prestar esse serviço. Você concorda com o Piperno, Gani? Não em relação à utilização do MST, eu sou contra privatizar a praia, evidentemente, do jeito que se faz hoje. Agora, esse projeto, Evandro, ele foi muito deturpado. Ele não trata de privatização de praias, ele trata de maior transparência jurídica e de garantir mais rapidez nos direitos de propriedade. Hoje... Ele trata de transferência dessas propriedades que hoje estão sob as mãos da Marinha para as pessoas que de fato ocupam esses espaços. Exatamente, Evandro, você tocou no ponto, é isso aí. O que acontece? Hoje, o Serviço de Patrimônio da União é uma espécie de cartório muito ineficiente. E aí, uma telespectadora aqui do nosso programa, que gosta bastante, ela concorda com o que eu falei semana passada, dessa ineficiência que é esse cartório para transferência da propriedade, e ela diz o seguinte, olha, isso é uma espécie de uma máfia. Nem os despachantes conseguem algo lá, que dirá nós, meros mortais. Registros são feitos errados, ninguém responde por nada, um verdadeiro desespero para uma pessoa que só deseja ter seus bens legalizados corretamente, como eu, sem contar as taxas extremamente abusivas. Ou seja, na verdade, o que o projeto fala é para dar mais agilidade jurídica, para garantir esse direito de propriedade. Do jeito que está, é extremamente ineficiente e é claro que sempre tem uma turma que ganha com a ineficiência estatal. O que você acha, Segre? Eu não tenho uma posição a favor nem contra, mas... Você está igual o Pacheco. Não, mas eu vou justificar. Eu não vi nenhum projeto que possa fazer, que se regularize, como você estava mencionando, algum negócio para que o valor da propriedade caia. Nem. É tudo para regularizar para que suba. A pergunta é, tem 17% de cada uma dessas propriedades que são titularidade do Estado através da Marinha. Tá, quando isso ser regularizado, a pessoa paga 17% sobre o valor venal de hoje e, como muito bem falou José Maria, esse valor da propriedade vai aumentar 3 vezes. Então, olha que negócio legal. Tem uma lei que vai permitir que essas pessoas que se colocaram aí, não sei como, e não posso afirmar que seja sabendo que esse lugar não era possível de ter... Diga. Segre, sabiam quem
construiu, quem comprou, sabia do problemão e comprou o problemão, né? Então, isso ratifica mais a minha ideia. Se sabiam do problema e agora estão requerendo de uma lei que vai resolver esse problema e a propriedade vai valer 3 vezes mais, peraí, me venda. Eu estou com o Piperno, vamos lá invadir, Piperno. Vamos invadir a praia. Porque eu lembro que tem praias em que você não pode, não tem a proibição de entrar ou de estar, mas não consegue entrar. Tem que pegar um táxi do mar. Lógico. Na verdade, assim, para você acessar algum desses pontos, você deveria vir pela faixa de areia, porque a faixa de areia, ela é pública. Então, obviamente, você não vai conseguir passar por dentro de um resort sem estar cadastrado com... Mas eu dei um exemplo. Né? E aí você teria que vir ou pelo mar ou pela faixa de areia, por exemplo, de lugares que são mais próximos, em que você vai caminhando e acessa o espaço. Então, se você quiser tomar um banho de mar ali, obviamente que o resort ou o estabelecimento, eles não vão poder te proibir. Embora se crie já uma cultura de que aquilo é uma praia, entre aspas, privativa. Eu dei o exemplo de Salvador. Eu queria ir na praia de um hotel 5 estrelas que hoje está fechado e não podia, porque para entrar na areia eu tinha que passar pelo hotel e eu não era hóspede do hotel. Que pretende que eu vá nadando pelo mar para chegar na praia? Eu acho que são 2 problemas distintos e dá pra gente atacar os 2 problemas. Então, E isso, de alguma forma, traz a discussão à tona também, né? Que é algo que está acontecendo o tempo todo aqui e que até então a gente só foi falar nesse momento em que o projeto veio à tona. Eu acho que todos nós aqui concordamos que a praia não pode ser privatizada. As pessoas têm o direito de frequentar ali a faixa de areia, né? Então, isso já acontece hoje. Então, vamos atacar esse problema. Agora, a outra questão diz sobre transferência de propriedades, né? Para tornar essa transferência de propriedade mais rápida, porque hoje é uma propriedade compartilhada. Você é dono, mas é uma união, né? A Marinha é uma espécie de dona também. E aí... 17%. 17%. E aí passaria a ter um único dono, privado, e essa transferência seria mais rápida. Então eu acho que são discussões diferentes, mas elas acabam se misturando. Mas, de fato, o que o Segré trouxe aqui é verdade. Eu acho que hoje já ocorre esse problema e a gente tem que atacar isso daí. As pessoas têm o direito de frequentar a praia, claro. Ô Zé Maria, eu tenho uma curiosidade, né? Você que conversa e conversou também com o senador Flávio Bolsonaro, ele foi surpreendido pela maneira como essa discussão aconteceu? Foi. Se mostrou surpreendido e surpreso e falou que tem a impressão de que é porque ele é o relator. Mas não é, é porque de repente entenderam aí esse lobby que a gente está discutindo aí. Eu estou acostumado a acompanhar aqui em Brasília, né, que para fundar Brasília houve a desapropriação de um quadrado, né, no estado de Goiás e um pedaço pequeno de Minas Gerais. Então, a terra de Brasília é praticamente toda a origem da União. E algumas pessoas formaram condomínios em terras públicas. Então, chegou um ponto que não se pode destruir um condomínio inteiro. Então, o que se fez? Vendeu. Então, acho que, neste caso aí, se houver aprovação, tem que vender, tem que fazer licitação. Porque aquela pessoa que está ali no terreno de Marinha, que não é da Marinha, né, da União, ele vai se apropriar de graça. Tem que vender e no mercado, dizer, olha, o preço do terreno que você construiu a sua casa é tanto, e aí a pessoa tem que pagar. Esta é a lógica. Mas eu acho que a proposta previa a transferência sem a necessidade, não é disso? Não é mesmo, Zé? Sim, é isso mesmo. Mas então, é preciso cobrar. É preciso prever a cobrança. O debate é como cobrar, qual o preço. Se é o preço de mercado ou um preço sem as melhorias. E a lei, até onde eu vi, não prevê penalidade para quem, a partir da lei, tem que fazer o pagamento de 17% para a Maria e não faz. Como que fica? E tem outra questão, na minha opinião, Evandro, que não é prioridade hoje. Essa pauta não me parece prioridade. Eu acho legal resolver e tudo, mas olha a importância das redes sociais. Se não estivessem as redes sociais, a grande maioria das pessoas não saberiam ou não poderiam expressar a sua opinião a favor, contra, com argumentos. E tem muita fake news da esquerda em relação a isso. Por exemplo, a PEC das praias, não fala de praia. Privatização da praia? Não fala de privatização da praia, mas esse foi o conceito.
que a esquerda defendeu, pegou, colou, mas isso é fake news também? É fake não, ou não? Não. Ninguém está falando de privatização, como não? Mas as praias estariam inseridas nisso aí. Não tem praia aí. Não. É o que está fora da praia. A região litorânea está lá. Não muda nada do que é hoje. Não, é uma questão de transferência da propriedade, a garantir mais direito de propriedade. Isso já ocorre hoje. Poderia ser de Mangues também, né? Poderia ser de Mangues. Poderia ser de Mangues, exatamente. Poderia ser região litorânea de Mangues. É que uma das críticas feitas pelos ambientalistas, por esses institutos que de alguma forma olharam esse projeto, é que dentro de algumas áreas que são dominadas por esses resorts, restaurantes, hotéis, há áreas de preservação ambiental também relacionadas ao mangue, relacionadas a restingas, e que, ao privatizar isso, o poder público ou a fiscalização teriam menor controle sobre essas áreas que demandam, de fato, um olhar mais intenso para que elas não sejam destruídas. Esse foi um dos argumentos apresentados pelos institutos que defendem aí, ou quer dizer, defendem não, que são contrários à proposta que foi apresentada e que está sendo discutida hoje no Congresso, Segré. Eu tenho uma proposta que pode ser meio maluca, mas me parece que pode ser legal para pacificar a questão do ponto de vista do valor, que é uma dúvida muito grande. Que valor vai ser pago? Fazer fundos de investimento e recursos sobram no mundo e que o valor que seja determinado, o de mercado. A Marinha, através desse fundo, talvez um fundo fiduciário, alguma coisa assim, possa ter a opção de comprar ou vender dependendo do valor que o dono coloque. Então, por exemplo, tem uma praia, o Alan Gani é dono de um resort aí, fala, para mim, para ele, Alan Gani, esse valor vale 100. Então eu vou pagar 17 para a Marinha. E fala a Marinha, através desse fundo fiduciário, não, 100, eu compro o teu 83. Eu compro o teu 83. Aí o Alan pega o dinheiro do 83 e a Marinha fica com um imóvel que, a partir da regularização, vai valer 3 vezes mais, vende, recupera os 83 e ganha dinheiro. O Estado ganharia dinheiro através de um fundo fiduciário. E tem uma outra coisa. Então, isso aí também iria transferir para estados e municípios a propriedade de áreas. Está lá no projeto. Muito bem. Aí vai um resort, compra lá de um determinado município um pedaço de área lá. Muito bem. Primeiro, imagina um município pequeno com um resort com um investimento milionário. O resort vai, obviamente, desmatar aquilo para fazer a construção dele. Qual a fiscalização municipal que teria coragem de se impor isso aí? Segunda coisa, se, por exemplo, o resort quiser sim usar a faixa de praia, mas o projeto agora fala que isso é ilegal. Tá, vai esse município pequenininho fiscalizar isso, mas não é nem a pau. Então, Pipero, mas esse argumento dos ambientalistas de que vai ser mais difícil a fiscalização... Veja, não teve uma série de empresas que foram privatizadas e foram criadas agências reguladoras no governo Fernando Henrique e que permitiram uma boa fiscalização. Essas agências reguladoras funcionavam muito bem no passado, né? Tinham critérios técnicos. Então, não são interesses divergentes. Você consegue privatizar de um lado, né? Privatizar não. Nesse caso não é nem privatizar, né? Você consegue fazer com que apenas tenha um dono, não tenha a sua... a propriedade compartilhada com a União, mas que também tenham, sei lá, órgãos fiscalizadores que atuem ali. Por que diminuiria o poder desses órgãos reguladores? É isso que eu não consigo entender. Bom, acho que tem bastante coisa para a gente debater e a gente vai fazendo a conta-gotas aqui no nosso trezinho, né? O Traje a Rigor antecipou essa discussão. Vamos invadir sua praia, a ideia do Piper. Justamente o Traje a Rigor que provavelmente não deve estar contra o projeto.